Olha só que curiosa essa história. Imagine que o professor de finanças está dando uma volta com seu aluno. E aí o aluno pergunta: Professor, não é uma nota de US$ 10 ali no chão? E o professor responde: Não, não pode ser uma nota de US$ 10. Se fosse, alguém já teria pegado a nota. O professor vai embora e o aluno pega a nota e vai tomar uma cervejinha. E o que Howard Marks quis dizer com essa história? O professor teoricão de finanças, ele acredita que os mercados são eficientes, ou seja, tudo está muito bem precificado, todas as pessoas estudam igualmente e têm a mesma percepção de um ativo. Então, se um ativo está a R$ 50, é porque ele deveria valer R$ 50. Se um ativo está a R$ 2, é porque ele deveria estar a R$ 2. Tudo está sempre, muito bem precificado. Já o aluno é aquele cara que acredita que os mercados são irracionais. Às vezes vão ter barganhas ali que podem te dar um bom retorno. Ele de fato entende que aquilo ali está descontado, mas tem um valor intrínseco por trás, então ele se posiciona ali para gerar um bom retorno, ter um bom lucro no futuro. Claro que nunca é garantia, mas há uma chance maior de você fazer lucro quando os mercados estão irracionais. Então, quando o professor nega a possibilidade de ter uma nota de US$ 10 no chão, ele nega que tenham barganhas no mercado. Já o aluno não. O mercado ele é irracional, as pessoas são irracionais e por isso que essa nota de US$ 10 ainda está aí no chão. Vou pegar para mim e vou tomar uma cervejinha. Então essa é a primeira lição do livro, o mais importante para o investidor. Sensacional, já pensei aqui para vocês, fiz um resumão, tá aí, não é de chat GPT não, aqui eu sou do tempo que a gente escrevia, né? Então eu escrevi aqui os principais pontos, tá, do livro, fui marcando com uma estrelinha, aqui é a raiz, tá? Fui marcando com essa estrelinha os principais ensinamentos aqui que eu considerei desse livro. Claro que isso é relativo, né? Às vezes você vai ler a mesma informação, mas você vai interpretar de uma forma diferente. E agora vamos para o segundo ensinamento, eu vou ler aqui o trecho e a gente vai discutindo ele. Se o investimento em valor é definido como a melhor estratégia, e só para dar uma frisada aqui, Howard Marks tem como objetivo, tá, o investimento em valor, não em crescimento, não focado em dividendos, apesar que ele considera dividendos importantes, mas a estratégia de Howard Marks era o valor intrínseco, né? Você comprar um ativo que entrega bem, mas segundo os cálculos dele estava com a cotação desvalorizada. Então ele fala aqui, se o investimento em valor é definido como a melhor estratégia e negocia-se tendo em vista o valor intrínseco para um título ou ativo, o próximo movimento importante é mantê-lo de forma convicta, segurar. Isso porque no mundo dos investimentos estar certo sobre algo, olha só, essa aqui é a parte mais importante de toda essa frase. Estar certo sobre algo não costuma ser sinônimo de estar certo agora. Cara, isso aqui é tão forte. Recentemente eu fiz um vídeo, acho que tem uns um ou 2 meses, fiz um vídeo sobre uma venda que eu fiz, realizei uma pequena posição ali de Cogna, tá? E aí o cara veio comentar, responder lá no vídeo, né? Fala, cara, você vendeu cedo demais, você vendeu errado, já passamos dos R$ 3. Aí eu fiquei sem reação no primeiro momento, porque assim, no dia que eu vendi já com meu lucro, acho que foi 2,89, se eu não me engano. Passou um dia, ela subiu para 3. Aí o cara já veio tirar onda comigo, papapá. Depois a ação caiu para baixo de 2,80. Então assim, no dia que eu vendi, eu estava certo. Aí no outro dia, eu estava errado. Aí depois no outro dia, eu estava certo. Então assim, dependendo da foto que você for fazer a sua análise, a resposta vai variar, se aquilo deu certo ou deu errado. Então estar certo sobre um ativo, estar certo sobre uma operação que você fez, talvez não seja naquele momento. Talvez seja daqui a um ano, talvez seja daqui a 2 anos, talvez Cogna daqui a um ano vai falir. Ou não, talvez daqui a 3 anos ela vai para a lua. Então se você estuda, se você tem convicção sobre esse investimento, se você entendeu a tese daquele investimento e você tem convicção para holdar, para segurar por um prazo, porque Howard Marks, a estratégia dele, como eu falei para vocês, é do valor intrínseco. Então ele se posiciona acreditando que um ativo está subvalorizado e quando ele se valoriza, aí então ele começa a realizar esses lucros. Então se você entende que aquele ativo está subvalorizado, talvez você não esteja certo hoje, talvez você não esteja certo amanhã, talvez você não esteja certo daqui a um ano, 2 anos. Eu já passei mais de 2 anos com ativos extremamente negativos. Foi o caso de Ocean Pact e Casas Bahia. Tá? Ocean Pact eu cheguei a comprar a R$ 1. E a galera metendo pau em Ocean Pact desde que R$ 6. Né? Então quando o ativo bateu ali 6, eu comecei a realizar alguma coisa. Então assim, passei 2 anos estando errado para depois escolher alguma coisa. Casas Bahia é a mesma coisa. Passei 1, 2 anos, 3 anos, acho que talvez. Eu lembro desde que era o ticker antigo, né? Até eu conseguir
realizar um lucro bom em Casas Bahia. Também tem vídeo aqui no canal mostrando aí uma parte dessa operação. Então, às vezes, você não vai estar certo naquele momento. Agora, óbvio que a sua tese já tem que estar correta, né? Tipo, não, daqui a 50 anos minha tese vai estar correta. Aí você não vai aproveitar nada da vida, não vai aproveitar o que aquele lucro poderia te proporcionar. Só um adendo aqui, eu ia passar pro terceiro ensinamento, mas eu lembrei de um caso de Cielo, rapaz. Eu tive Cielo em carteira, a primeira compra que eu fiz em Cielo foi R$ 11. Depois o ativo caiu para R$ 3. Então, assim, você está certo, né? Essa questão do você não está certo hoje, mas você pode estar certo amanhã, nem sempre vai dar certo, tá? Mas eu lembro que esse caso de Cielo, eu comprei em 12, o ativo foi para 3, aí eu comprei mais, ele chegou em 5, eu consegui sair com lucro, mas me desfiz de toda a posição, falei, pai, não quero mais nem ver isso aqui pintado de ouro. Depois teve o OPA, né? Fechou ali, saiu da bolsa de valores da Cielo. Então, às vezes, tá? Quando eu comprei a 12, eu estava errado. Quando eu comprei a 3, eu estava certo. Então, as coisas são relativas. Então, ao invés de você ficar criticando o amiguinho, comprou certo, comprou errado, foca na sua operação, tá? Tente fazer o melhor aí com os seus ativos e não ficar pentelhando o amiguinho, porque no dia você pode estar certo, depois o ativo volta, aí você fica com cara de bunda lá pro seu amigo, né? Então, vamos com calma aí. Agora, voltando aqui, tá? Para a terceira lição que eu achei relevante desse livro é que ele fala que na Oaktree, que é a gestora de capital do Howard Marks, costumamos dizer que só se vende bem o que se compra bem. Não gastamos muito tempo pensando no preço a que conseguiremos vender, nem quando, nem para quem, nem por quais meios. Se comprarmos por um preço baixo, essas informações serão obtidas em algum momento, de qualquer forma. Se a estimativa do valor intrínseco estiver correta, o valor do ativo acaba com o tempo convergindo para o seu valor. Então, às vezes a gente fala, né? Na verdade, quando eu comecei a investir, tá, a gente escutava muito isso. Buy and hold forever, né? Você compra e o preço não importa. O importante é você acumular. Talvez para a galera dos dividendos faça um pouco de sentido, tá? Howard Marks, como eu falei para você, não era focado em dividendo, ele era focado no valor intrínseco, tá? No value investing. Então, para ele, faz muito sentido sim, o preço importa sim. E é por isso que às vezes eu comento aqui no canal em outros vídeos que quando tem um ativo que ele tá hypado, tá todo mundo falando bem, a cotação tá lá em cima, geralmente é a hora que eu começo a sair dele, mesmo que ele continue subindo. Aconteceu em Ambipar. Ambipar, eu lembro que eu fiz meu lucro lá em 80, 90 reais, tá? A cotação dela. Só que o ativo bateu mais de 200, tá? Mas depois ele voltou para 160. Mas assim, foi uma explosão. Só, cara, para mim, aqui já deu, tá bom, fiz meu lucro. Então, assim, o preço importa sim. Então, cuidado, tá? O investimento que você aloca, a cada 100 reais que você compra de um ativo que está super valorizado, você poderia estar comprando mais de um ativo que não está tão valorizado assim. Claro que você vai fazer o seu estudo, tá? Para definir se algo está mais valorizado ou não do que outro ativo, mas tem esse receio, quando uma coisa está muito hypada, está todo mundo comprando, a cotação, você olha no gráfico, ela está nos picos, tá, históricos, tenha muito cuidado, tá? Preço importa sim, e comprar nesses picos, quando tem qualquer correçãozinha, você já fica meio ali afoito, né? Com medo, com receio, tá? De ter comprado e fica aquele sentimento ruim, né? Pô, paguei caro demais. Vá com calma aí no preço, naqueles ditados, naquelas frases prontas de que o preço não importa, o importante é comprar sempre. Muito cuidado com isso. Continuando aqui os ensinamentos, esse aqui, cara, eu achei sensacional. Esse aqui é a quarta ensinamento, quarta lição. Esse aqui eu achei sensacional e vocês vão se lembrar disso aqui acontecendo não há muito tempo na nossa economia, na nossa bolsa brasileira. Olha só, ele fala sobre o ciclo de crédito. O ciclo de crédito merece uma menção muito especial por sua inevitabilidade, ou seja, sempre irá acontecer. Extrema volatilidade e capacidade de criar oportunidades para os investidores atentos a ele. De todos os ciclos, este é meu favorito. Então, Howard Marks diz que o ciclo de crédito é o favorito dele. E como é que é esse ciclo de crédito? O processo é simples. A economia entra em um período de prosperidade. Os provedores de capital prosperam, aumentando a sua base de capital. Já que há poucas más notícias, os riscos associados aos empréstimos e investimentos parecem ter diminuído. A aversão ao risco desaparece, aquela coisa linda, né? Todo mundo comemorando. As instituições financeiras começam a expandir seus negócios, ou seja,
a oferecer mais capital. Toma aqui, o juros está baixinho, bora, vamos distribuir grana. Competem por mais fatias do mercado, reduzindo os retornos exigidos, reduzindo os padrões de crédito, oferecendo mais capital para uma determinada transação e flexibilizando os seus contratos. Quem pediu o empréstimo, toma, é seu, o juro está baixinho, pode levar. Aí é que ele continua explicando o ciclo de crédito, mas vocês vão lembrar do momento que teve, acho que foi a partir de 2020, quando o juro estava 2%, 3%, 4%, nós tivemos uma chuva de IPOs na bolsa. Para quem não sabe, o IPO é quando a empresa entra na bolsa de valores, tá? Começa a ser listada na bolsa de valores e ela faz o seu estudo, o seu valuation, tá? Das suas ações antes dela entrar na bolsa. Então, como a economia está pujante, a empresa faz uma valorização dela lá em cima, a galera aceita pagando o preço do IPO e nós vimos aí que mais de 80% dos IPOs que tiveram, os últimos IPOs, caíram, mas assim, não foi um pouquinho não, foi muito. Eu lembro que acho que Ocean Pact começou acho que nos 12, 13 reais, algo assim. Chegou a bater menos de R$1. Hoje está um pouco mais de R$6. Nós tivemos Ambipar, nós tivemos Mobile. Mobile acho que abriu em 20, hoje está 89 centavos. Se você pegar o histórico de IPOs e comparar com a cotação de hoje, tá, você vai ver que é um negócio triste de ver, que parece golpe mesmo. Tá? Não vou afirmar que é golpe, mas que parece. E o que acontecia também, coincidentemente ou não, nesse período, tá? Era isso, o juros extremamente baixo, as empresas, todo mundo falando bem das coisas, aquela coisa linda, todo mundo super valorizando os seus ativos, dizendo que os seus negócios eram os melhores do mundo. Então, a IPO, fique esperto, tá? A primeira coisa que eu lembrei quando eu li isso aqui foi, nossa senhora, aquele ciclo de IPOs que nós tivemos e hoje em dia nós quase não temos, né? Tá todo mundo falando mal da economia. Aí fique esperto, então, quando todo mundo começar a falar bem, nós tivemos novos ciclos aí de IPOs, beleza? Vamos agora para o nosso quinto ensinamento, tá aqui na página 97, já deixei marcadinho aqui no livro. Ações são mais baratas quando tudo parece sombrio. O cenário deprimente as mantém baratas. E apenas alguns caçadores de pechinchas astutos e corajosos estão dispostos a assumir novos posicionamentos. Talvez por atraírem alguma atenção ao serem compradas, ou talvez porque o cenário tenha se tornado um pouco menos deprimente, por uma razão ou outra. O mercado começa a subir. Depois de um tempo, o cenário começa a parecer um pouco menos pessimista. As pessoas começam a perceber melhorias e deixam de precisar de muitas desculpas para voltar a comprar. É claro que, assim que a economia e o mercado saem da crise, passam a pagar preços que refletem mais os valores justos das ações. E, no tempo devido, a tontice volta ao mercado. Encorajadas pela melhora dos resultados econômicos e corporativos, as pessoas veem-se dispostas a extrapolar isso. As massas, a manada, ficam mais animadas e invejosas com os lucros obtidos pelos investidores que chegaram mais cedo ao mercado e quiseram participar e pagaram um preço, o risco para poder participar desses momentos mais voláteis. Além disso, ignoram a natureza cíclica das coisas e concluem que os lucros estarão a existir para sempre. É por isso que eu amo o velho ditado: tudo que o sábio faz no início, o tolo faz no final. Há algo mais importante. Nos estágios finais dos grandes mercados altistas, as pessoas estão dispostas a pagar preços altos pelas ações, presumindo que esse período bom se manterá assim para sempre. Cara, isso aqui eu achei sensacional, porque às vezes a gente passa, e não é muito incomum na Bolsa de Valores brasileira, passar por muitas turbulências pesadas, sabe? Você vê ativos descontadíssimos, derretendo. E, claro, não vou defender que o ativo que está caindo à toa, porque é todo mundo doido. Não, às vezes tem sim alguns motivos e bons motivos para os ativos caírem, mas uma coisa, quando cai agressivamente, começa a chamar a atenção, tá? E a gente começa a fazer essa análise, cara, será que aqui não tem uma oportunidade? As melhores oportunidades, as grandes oportunidades de lucro estão ali naqueles ativos e que estão tocando o terror em cima deles. Novamente, eu sempre gosto de reforçar. Não é uma regra absoluta. Não é porque o ativo está caindo 99% que você vai comprar e ficar rico com ele. Senão tá todo mundo rico, né? Howard Marks teria só na sua carteira aí ativos que caíram 80%, 90%. Não é bem assim. Mas o que ele frisa aqui é isso. Em momentos de pânico, são os melhores momentos para você
comprar ações. Porque geralmente quando está em momento de pânico, e é igual eu falei no vídeo da Azul, nós temos muitas variáveis que geram um certo desconhecimento. Então, quanto mais variáveis a gente tem em cima de um ativo, mais riscos ele tem, mais desconfiança ele tem do mercado e mais o ativo cai. E aí a galera gosta de falar, não, você está pegando o ativo com a faca, como é que é? Sempre tem uma frase pronta para explicar tudo, né? Com a faca caindo, você vai tentar pegar a faca caindo, algo assim. Mas é justamente porque a gente não sabe, a gente não consegue prever quando que aquele ativo vai voltar e se vai retornar aí a dar um bom lucro. Então a gente vai aportando, e é justamente o que ele fala aqui também, que a galera não quer quando começa a cair, a galera quer quando começa a subir. Aí aquela galera que pagou o preço, que pagou pelo risco de comprar lá embaixo, já está posicionada, o cara começa a ficar com inveja, o cara que ficou de fora, só falando mal. Rapaz, aquela galera ali tá ganhando dinheiro, hein? Acho que agora é hora de entrar. Não, pera aí que vai cair mais. Não, vai corrigir, aí quando corrigir eu entro, aí o ativo começa a subir. Aí o cara quer entrar quando a gente já está no movimento autista. Aí quando está no movimento autista, a galera que comprou já está começando a vender e esse cara está pensando em entrar. Então fique esperto. E eu finalizo esse ensinamento dele repetindo, tá? As ações são mais baratas quando tudo parece sombrio. E agora a gente vai para o sexto ensinamento, que está aqui. Eu vou só anotando aqui, tá? Na página 101, que já é aqui do ladinho, tá? E antes de ir para o sexto ensinamento, gostaria de pedir para você, caso você não seja inscrito e este vídeo esteja agregando valor para você, considere se inscrever, dê o seu like se você está gostando até agora desse vídeo. Vamos continuar aqui para o sexto ensinamento, onde ele cita aqui, por que que os erros ocorrem? Por que que a gente erra? Porque investir era uma ação empreendida por seres humanos, e a maioria deles está à mercê de suas estruturas mentais e emocionais. Ele não está falando de dinheiro aqui não, tá? Mental e emocional. Muitas pessoas têm inteligência necessária para analisar dados, mas poucas conseguem observar e resistir à poderosa influência dos fatores psicológicos. Para dizer isso de uma forma ou outra, muitos chegarão a conclusões cognitivas semelhantes a partir de suas análises, porém, o que fazem com essas conclusões varia profundamente, porque os fatores psicológicos afetam de diferentes formas. O que ele quer dizer com isso? Vou te dar um exemplo. O mesmo texto, lido por 1000 pessoas que têm o mesmo QI, ele vai ser interpretado de 1000 formas diferentes. Por quê? Você recebe a informação, mas você interpreta com base em muitas coisas que aconteceram na sua vida. Então, a informação ela é relativa, o processamento da informação ele é relativo. E aí ele finaliza. Em termos de investimentos, os maiores erros não têm origem em fatores ligados à informação ou à análise, mas em fatores psicológicos. Todo esse capítulo aqui de Howard Marks, que é o capítulo 10, ele fala o mais importante é combater as influências negativas. Então, cuidado com as informações que você está colhendo, e não somente isso, com quem, né? Às vezes eu participo não. Eu abro aquele site, acho que é investing.com, e lá dentro tem um fórum sobre cada ativo, tem um fórum. Meu amigo, que a galera fala ali, você olha. Às vezes eu entro lá para me divertir com os comentários, porque a galera é muito louca, véio. A galera faz uns comentários assim, aleatórios. Aí uma pessoa que estuda menos, lê alguns comentários e começa a se influenciar por esses comentários. Aí ela influencia outras pessoas e sucessivamente isso vai ocorrendo. Não é nada sobre a operação da empresa em si, é tudo sobre a sua cabeça. Então cuide do seu mental, tá? Eu sempre gosto de reforçar, de vez em quando eu falo em algum vídeo, cuide do seu mental, que o mental ele é um dos, se não for o mais importante, ele é um dos mais importantes, porque sem o seu mental não adianta você ter dinheiro, não adianta você fazer bons estudos, não adianta você ter uma boa informação, porque na primeira quedinha que o ativo tiver, você está com um psicológico fraco, sai, deixa dinheiro na mesa para quem tem um psicológico mais forte, um estudo. Às vezes o cara não tem nenhum estudo tão bom quanto o seu, mas ele tem um psicológico melhor. E aí esse cara consegue fazer dinheiro em cima das operações que você deixa na mesa. Sétima lição está aqui na página, já deixei anotadinho, 104. E esse aqui vai para os coaches. Cuidado, pessoal, cuidado com o coach. Geralmente o coach ele não fica rico com ações, com investimentos, ele fica rico te vendendo um curso, aí ele bota em ações e diz que ficou rico com as ações. Então, muito cuidado com isso. Geralmente o cara que vende curso, ele vai dizer que a vida de investidor é muito fácil, basta fazer uma regrinha muito simples aqui. E olha só o que Howard Marks fala aqui, quando um mercado, um indivíduo ou uma técnica de investimento produz retornos impressionantes durante certo tempo, geralmente atraem devoção excessiva e inquestionável, né? Você consegue imaginar alguém que tenha
Alguém que se encaixa aqui nessa frase? Eu chamo essa solução do momento de bala de prata. Os investidores estão sempre procurando por ela, independentemente do nome, seja Santo Graal ou almoço grátis. Rapaz, eu escutei essa palavra aqui não tem muito tempo não, tá? O Santo Graal dos investimentos. Vou continuar aqui, independentemente do nome, seja Santo Graal ou almoço grátis, todos querem a fórmula da riqueza sem risco. Poucos questionam se isso é algo possível, e se for, por que estaria disponível para elas? Em essência, a esperança é a última que morre, né? Mas a bala de prata não existe. Nenhuma estratégia é capaz de produzir altas taxas de retorno sem risco. E ninguém tem todas as respostas. Somos humanos. Os mercados estão altamente dinâmicos e, entre outras coisas, costumam funcionar de modo a descartar as oportunidades de lucros incomuns. E para finalizar, ele diz que a crença ilusória de que a bala de prata está ao alcance das mãos acaba penalizando todo o nosso capital. Galera, se existisse uma receitinha de bolo pronta, não existiria mais pobreza. O que existe muito é vendedor de curso. E isso está se propagando muito. Tá? Agora, bala de prata, igual o Howard Marks fala aqui, não, a estratégia é simples. Faz isso aqui que vai dar certo. Não, mas aí você pode falar, não, mas Luiz Barsi deu certo. Beleza, você pode se inspirar no Luiz Barsi, mas esse cara foi uma exceção. Você não consegue replicar exceções, senão todo engraxate investiria na bolsa e se tornaria bilionário igual Luiz Barsi. A gente sabe que não é assim, nem engraxate, nem cara que recebe, sei lá, 10, 20 mil por mês consegue talvez chegar no patamar que Luiz Barsi chegou. Aquilo foi um momento específico, uma estratégia para aquele momento que deu certo. Você ficar replicando coisas do passado, beleza, pode dar certo, mas não vai dar certo para a maioria. Pode ter certeza que não vai. Você pode se basear, pode melhorar, pode admirar, pode se inspirar, mas cuidado com os vendedores de curso, porque o que eles vendem é sempre a mesma coisa, né? Você vai viver na praia com seus dividendos, aquela coisa toda linda, então seja cético com isso. Não estou descredibilizando todos os vendedores de curso, não. Tá? Inclusive isso aqui um livro, é praticamente um curso, né? Mas esse livro aqui não está me prometendo que eu vou viver bem, muito pelo contrário. Quanto mais você lê, mais cético você fica aí sobre os investimentos. Então, cuidado, viu? Vamos aqui para o 8º ensinamento, estamos chegando no final, 162 é a página. Não podemos avaliar se uma decisão está correta com base em resultado. Como assim? No entanto, é assim que as pessoas avaliam. Uma boa decisão é a melhor decisão possível que pode ser tomada no ponto em que ela é realizada, momento em que o futuro é, por definição, desconhecido. Assim, as decisões corretas muitas vezes não têm êxito e vice-versa. Agora pronto, não entendi mais nada, vamos lá. É o que eu falei para vocês no início do vídeo, quando eu falei daquela minha operação de Cogna, né? Quando eu vendi, ela estava num valor. No outro dia, ela já estava para mais, aí eu era burro. Aí no outro dia, ela estava para menos, aí eu fui esperto. No outro dia, ela estava mais, aí eu fui burro. Aí no outro dia, ela estava para menos, aí eu fui esperto. Então, ao invés de você ficar focando nessas coisas, foque na melhor decisão que você pode tomar naquele momento. Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz, o último vídeo que eu publiquei sobre que eu vendi uma parte da operação que eu tenho em Serena. Por que eu vendi? Aí eu expliquei os motivos lá, falei, cara, isso aqui é a melhor decisão que eu consigo tomar hoje com as informações que eu tenho. Você falar, você julgar depois que já passaram-se meses, depois que aconteceram várias coisas, é muito fácil. Eu chamo isso do cara que ele é o vidente do passado. Depois que aconteceu, ele não falei? O cara passa a vida sem tomar uma decisão, mas ele fica falando, ó, isso aqui vai cair, isso aqui vai subir. Aí passa-se um tempo, o ativo sobe. Eu não falei? Aí tu pergunta pra ele, tu teve coragem de entrar vendido, já que tu tinha tanta certeza que ia cair? Não, mas eu sabia que ia cair. Rapaz, então a contribuição que esse cara dá pro mundo dos investimentos, pros estudos sobre investimento, é zero. Na verdade, ela é negativa, né? Só atrapalha. Então, ao invés de você só falar, você mostre, tá? Skin the game, que é o que eu tento mostrar na minha série aqui, que é onde eu mostro todas as minhas operações da bolsa. Ó, tomei essa decisão baseada nisso e nisso e nisso. Se amanhã eu estiver errado, acontecer alguma coisa que não estava no meu radar, amém, acontece, né? Fica de aprendizado. Mas o que eu evito fazer
Ia falar assim, ó, não falei? Eu não te falei que o Banco do Brasil ia cair? Não, velho, não sabia. Não dá para saber quanto que o mercado é feito por pessoas. Acabei de ler aqui uma lição para vocês. O mercado é feito por seres humanos. Seres humanos, eles são racionais, só que eles são imprevisíveis. O cara pode acordar num dia ruim ali, meu irmão, vou tocar o horror nesse mercado. Então não se martirize se você tomou uma decisão e depois, poxa, não deu certo essa decisão. Acontece, você fez o melhor que você pôde com as informações que você tinha naquele momento. Tá tudo bem, tá? E não fica enchendo o saco do coleguinha que o cara falou um negócio em 2010, aí você hoje, ó, não te falei? 10 anos depois, 15 anos depois, não te falei que esse negócio ia dar ruim? Pô, mano, eu busco mais skin in the game do que ficar só, tenho certeza que vai cair. Se eu tivesse certeza, eu entraria vendido, né? Para fechar, o último ensinamento na página 176, já está marcadinho aqui, onde Howard Marks fala sobre jogar no ataque. Jogar no ataque, tentar apostar nos ativos vencedores assumindo mais riscos, é uma atividade extremamente intensa. Hoje eu estou mais para esse lado aqui, tá? E vou falar para vocês, é intensa, é desgastante, mas faz parte de quem escolhe esse tipo de investimento. Pode trazer os lucros que buscamos ou profundas decepções. E aqui temos outra coisa a pensar. Quanto mais desafiadoras e potencialmente lucrativas são as águas em que pescamos, maior a probabilidade que tenham atraído pescadores muito qualificados. A menos que nossas competências nos tornem bons competidores, é mais provável que, em vez de pescadores, sejamos as presas. Se não tivermos a competência necessária, não devemos tentar jogar no ataque, correr risco e tentar operar em campos tecnicamente desafiadores. Para finalizar, além do domínio de habilidades técnicas, para investir agressivamente, também é preciso ter muito estômago. Clientes pacientes, tá? Se você for um gestor, você tem que ter pessoas pacientes, não é o nosso caso, né? E capital confiável. Quando uma decisão se tornar adversa, precisaremos dos 3 componentes para sobreviver. No nosso caso, 2, né? Capital e ter estômago. As decisões de investimento podem ter o potencial de dar certo no longo prazo ou em média, mas sem essas características elencadas anteriormente, é possível que o agressivo não chegue ao longo prazo. Vou te dar um exemplo prático disso aqui que aconteceu comigo em Ocean Pact. Quando eu comecei a comprar, a minha primeira posição foi em R$6. Depois ela caiu para 5, eu comprei mais. Caiu para 4, eu comprei mais. Caiu para 3, eu comprei mais. Caiu para 2, eu comprei mais. Caiu para 1,80, 1,90. Foi minha última compra. Falei, rapaz, para mim só dá até aqui. Tá? Depois o ativo começou a subir e eu fui realizando algumas vendas ao longo do tempo. Mas, se eu não tivesse capital e apenas estômago, você concorda comigo que eu ia manter apenas esse primeiro aporte, tá? Que foi em R$6. Beleza, eu tive estômago, não vendi nem quando ele chegou a R$1, mas eu não aumentei posição. Claro que você vai fazer isso se você tiver certeza. Certeza é uma palavra muito forte, né? Mas se você tiver convicção que aquele investimento tem uma boa probabilidade de dar certo. Então, se você tem só estômago, mas não tem capital para ir reduzindo conforme ele vai caindo, não adiantou de muita coisa, né? Ou se você tem capital, mas não tem estômago, você compra, só que compra em 6, compra em 5, compra em 4, compra em 3, quando o ativo chega em 1, você, meu irmão, tô fora disso aqui, para mim já deu. Vende tudo, então você tinha capital, mas não tinha estômago. Então Howard Marks diz que você tem que ter capital, estômago e e clientes pacientes, no caso que ele tem uma gestora, né? Então você tem que ter pessoas aí que estejam dispostas a aguardar. Então se você tirar os clientes pacientes e colocar paciência para você, nós teríamos estômago, tá? Para aguentar períodos de volatilidade, capital para aportar e paciência para aguentar aí o longo prazo, o médio e longo prazo, né? Porque senão o médio e longo prazo não vai chegar para você e você não vai colher frutos, tá, do seu investimento. Muito pelo contrário, você vai deixar dinheiro na mesa. E com isso a gente encerra aqui, pelo menos para mim, tá? Esses foram os ensinamentos mais importantes. Muito provavelmente se você ler esse livro, você vai ter outros ensinamentos mais importantes. É igual eu falei para você no meio do vídeo. Tá? Você vai interpretar a informação de diferentes maneiras, tá? Teve capítulo aqui que eu olhei assim e falei, cara, esse capítulo aqui tá um saco. Mas tiveram capítulos que eu me identifiquei muito. Então, cada leitura, você vai ter uma interpretação diferente das coisas. Então, se você já leu esse livro e quer deixar um comentário aqui, um ensinamento que você leu, que ficou marcado para você, deixa aqui nos comentários, vamos contribuir, né, com os estudos. Se você gostou desse vídeo, também deixe comentário, deixe as críticas. E para você que tem interesse, tá, em ler o livro, vou deixar o link dele aqui da Amazon. Tá? É um link parceiro,
tá? Então se você comprar por esse link, você ajuda o canal a poder melhorar os equipamentos, poder melhorar o cenário e, claro, principalmente o seu mental, tá? O seu psicológico, você tem que ler, vai ler, meu filho, lê. Você investe aqui 50, 60 reais, você está exercitando o seu cérebro. Antes eu lia muito pelo computador, falei, cara, só que cansa, né? Falei, cara, eu vou começar a comprar meus livros, ao invés de ficar lendo no computador, vou comprar os livros físicos, vou anotar. Isso tem melhorado muito, não só a minha capacidade de leitura, de interpretação, como também tirar essa coisa da tela, o tempo todo tela na cara, tela. Acho que eu tô ficando velho, né? Minha gratidão para você que ficou até aqui, eu espero ter contribuído de alguma forma aí com seus estudos, tá? Sobre investimentos. Te vejo no próximo vídeo, tudo de bom nos seus investimentos e até mais.